Começamos mais uma programação da Voz da Assembleia, da Voz da Igreja de Deus, a Voz da Igreja de Deus, Getsemane Batista, né? E a gente, nessas 7 horas da manhã, às meio-dia e às 22 horas, nós estamos aí com essa programação. E como eu estava falando, como está a sua alma, sua salvação? Como é que está a sua vida espiritual? Muitas pessoas estão procurando resolver muitas coisas na vida, resolver as questões da vida, seja do casamento, seja da saúde, da vida financeira, enfim. As pessoas estão cada dia mais se preocupando com essas coisas de maneira que esquece o fundamental, o principal, que é a salvação. A salvação, sabe? Isso é muito sério, porque a gente percebe que as pessoas estão esquecendo da parte fundamental da vida, porque a vida é só um processo, logo tudo vai acabar. Tudo vai desaparecer, tudo vai sair, né? E se você não cuidar da sua vida, da sua salvação, entender sobre isso e passar para a sua família sobre isso, passar para os seus filhos sobre isso, você vai ser enganado, com certeza, pelos espíritos enganadores, que focam você numa situação, em problemas, em lutas do dia a dia, que você jamais vai sair dessa situação se não procurar buscar aprender sobre isso. Como está a sua alma, ou sua salvação? Como é que está? Como é que você se sente na presença de Deus? A Catiane, a obreira Catiane, disse: graça e paz, minha irmã. A pergunta aqui é: como é que está a sua alma? E quando eu falo como é que está a sua alma, estou falando em relacionada à sua salvação. Como é que ela está? Como é que está essa sua vida? Como é que está seu posicionamento diante de Deus, né? Manindalva, graça e paz, e Deus nos abençoe. Eu estou perguntando como é que está a sua alma, ou seja, em relação à salvação. O que você tem feito em relação à sua vida espiritual? A gente vê as pessoas constantemente buscar socorro para o casamento, buscar o socorro para os filhos, para as filhas, buscar socorro para a vida, para a saúde, às vezes para a vida espiritual. Mas a salvação, como está a sua salvação? Você já parou para pensar sobre a salvação da alma? E dá uma analisada se você está dentro desse quadro de salvação, se você está dentro desse posicionamento. E se Jesus voltasse hoje, você seria salvo? Você seria levado para o céu, para Ele? Sabe, as pessoas estão... Observa que as pessoas estão cheias de preocupações. Às vezes de ganhar dinheiro, mais dinheiro, às vezes de lutar pelo casamento incessantemente, enfim, lutar por tantas coisas desta vida, que às vezes para de observar se Jesus voltasse hoje. Vamos passar desse princípio. Imagine que Jesus vem hoje. Você iria com Ele? E por que você iria com Ele? Como você saberia se você iria ou não com Ele? Vamos imaginar que Ele vem à tarde.
depois de meio-dia, ou na hora de meio-dia, nós estamos pela manhã, e você se examinasse agora, como diz em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Eu vou começar com essa palavra aqui de 2 Coríntios. Imagine que Jesus vem meio-dia, né? Está marcado, está tudo certo para ele vir meio-dia. Vamos pensar dessa forma. Meio-dia Jesus vai vir. Agora de hoje, meio-dia, Jesus vai vir. E como é que está a sua alma? O que você tem feito pela sua salvação? Imagine que tem esse tempo e você sabe o horário. E agora nós vamos refletir como é que está, se nós estamos prontos para viajar nessa viagem de meio-dia que ele vem buscar em toda a sua igreja. E você quer participar desta viagem. Você está preparado? Está preparado para ir essa viagem com ele? Está preparado para sair em rumo aos céus? Você está pronto para isso? Você já fez todo o exame em si próprio? Eu quero que você pare nesse momento e reflita sobre isso. Se Jesus vier meio-dia, você sabendo o horário, embora nós não sabemos o horário, nem o dia, nem momento algum, mas imagine que ele venha meio-dia. Nós estamos aqui às 7h15 da manhã, então tem um tempinho até bom aí para que você se organize para ser levado aos céus. O que você tem feito? Você quer parar para pensar um pouquinho? Talvez você, tem gente que saindo para o trabalho todos os dias, ou atrás do trabalho, correndo atrás, às vezes vai até a igreja, mas vai buscar ali a ajuda de Deus para a família, a ajuda de Deus para os filhos, enfim, a pessoa vai buscar socorro por alguma coisa. E para você, e a sua alma, como está? Como ela está diante de Deus? O que você tem observado? Você acredita que dá para ir dessa forma? Você tem provas suficientes na Bíblia que sua alma está dentro de um quadro de salvação? Embora nossa salvação, nós estamos ainda na jornada, mas supondo que Jesus venha meio-dia, o que você tem feito? Isso no caso de meio-dia de hoje. Agora você que vai ver esse vídeo depois, pode fazer um cálculo 2 horas, 3 horas depois, e você chega a esse ponto de refletir. E se Jesus vem hoje, nesse dia de hoje, e você soubesse o horário, mesmo daria tempo consertar algumas coisas, ou se arrepender de coisa? Daria sim, daria. Porque o importante é se arrepender. Mas a partir do princípio de que você não sabe a hora, nem um dia, você deve se manter preparado para isso. E para isso é necessário fazer um exame diariamente, constantemente. Levantou hoje, se examine, vai deitar e dormir à noite, dá uma verificada no que aconteceu durante o dia. E é uma situação de pedir perdão, peça perdão, se arrependa dos erros do dia, tenta melhorar no próximo dia. E a pergunta fica aqui para você refletir nesta manhã: como está a sua alma? Ou seja, a sua salvação está ok? Você acredita que está tudo certo? A sua vida dá para passar, dá para superar tudo isso? Dá para alcançar a salvação? Olha, por exemplo, eu vou te falar uma coisa que o apóstolo Paulo falou aos 2 Coríntios 13. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. O 2 Coríntios 13, 5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai a vós mesmos. Viu? Então, o homem tem que estar se examinando. Então, pessoas estão na igreja atrás da salvação, atrás do tratamento familiar,
tratamento do casamento, buscando uma cura, buscando prosperar, mas a questão é, como está a sua salvação? Pare para refletir nesse dia de hoje. Como está a sua vida, a sua vida, a sua alma? Você tem paz no coração? Você está se sentindo uma pessoa que tem paz na alma? Pois pronto, 2 Coríntios 13:5 diz que você deve fazer um exame em si próprio. Eu estou falando aqui, supondo que Jesus vem a meio-dia, e você está sabendo do horário, o que você tem feito para fazer essa viagem meio-dia, um arrebatamento? Você acha que dá para ir dessa forma? Ou você precisa ajustar algumas coisas, arrumar algumas coisas? Sabe, uma vez Ezequias adoeceu e o profeta chegou lá na casa no palácio, e o profeta Isaías chegou dizendo que ele ia morrer, que ele arrumasse a casa dele. Poxa, um aviso antecipado. O profeta Isaías fala para o rei Ezequias que ele vai morrer. E ele, em vez de desesperar com o profeta ou se zangar, ele foi orar ao Senhor. E o Senhor deu mais 15 anos. Foi um aviso prévio que foi importante para a vida dele. Por isso que nós devemos ter esse cuidado com a nossa alma. O que você tem feito? Talvez você está aí na correria do dia a dia, atrás do trabalho, atrás de tantas coisas desta vida, mas ainda não parou para refletir se você... Talvez você já viu os outros errar, talvez você até olha para os outros e diz, olha, está todo mundo errado, está todo mundo isso, todo mundo aquilo, mas e você, como é que está? Como é que está a sua salvação? Como é que está a sua alma? Se fosse hoje que Jesus voltasse, você estaria nessa viagem rumo aos pés do Senhor? A irmã Catiana falou, eu preciso de uma faxina geral. Então é necessário que você reflita sobre isso, porque senão o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo assim, no capítulo 4, lá no 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo assim, olha, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E incrível, rapaz, como isso tem distorcido, desviado pessoas do propósito. Por isso, meus irmãos, em especial da Getsemane Batista, eu tenho sempre falado com eles, falado com nossos irmãos, e agora com essa oportunidade, para aqueles que vão ver agora, vão ver depois, como está a sua salvação, como está a sua vida. Dá uma olhada direito para isso aí. Como é que está? Como é que está a sua vida espiritual? Se Jesus voltasse hoje, você estaria nessa viagem junto com ele de volta? Você estaria já no jeito? Se não, como disse a irmã Catiane, ela disse que precisaria de uma faxina, né? Precisaria de uma faxina. Então, se isso é verdade, então faça isso, gente. Amém? Como está a sua salvação, sua alma? Olha, como disse o apóstolo Paulo aos 2 Coríntios 13:5, não se baseie pelos outros. Sabe, às vezes eu vejo as pessoas se baseando pelos outros. E parece que virou uma febre esse negócio. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus nunca nos enganou, nunca mentiu, nunca fez negócio enrolado, ele nunca fez nada disso. Você tem que dar uma parada para observar isso, você tem que dar uma parada para analisar essas coisas. Jesus, ele ama o ser humano,
mas você deve analisar a sua vida pessoal. Como está a sua salvação? Você pode falar aí? Como é que está a sua salvação? A irmã Catiane falou assim, eu preciso de uma faxina. A irmã Kelly falou, hoje posso dizer que estou em direção à salvação, mas já estive muito longe, mesmo na igreja. Olha que coisa, né? A irmã Célia falou, é verdade. Então, há muitas pessoas que mesmo na igreja, como a irmã Kelly falou, pode ser que não esteja na direção da salvação. Porque o exame tem que ser feito. 2 Coríntios 13:5 diz que a gente deve fazer um exame, deve fazer uma observação em nossas vidas, né? Então é importante você se examinar. E esse amanhã agora, eu estou dizendo e fazendo essa pergunta: como é que está a sua salvação? Não olhe para o do seu irmão, o vizinho, do pastor, da pastora, dos irmãos da igreja. Olhe só para você nessa manhã. Como é que está? Sabe, você está na correria do dia a dia, atrás de arrumar trabalho, atrás de arrumar isso, atrás de arrumar aquilo, né? Então, como é que está? Responda para mim aí, como é que está a sua salvação? Olha, faça como os outros estão fazendo aí. Como é que está isso? Como é que está esse desenvolver da sua salvação? Se você puder, compartilhe com outras pessoas aí. Eu quero tratar esse assunto importante. Quem sabe nessa manhã você parou aqui, nós paramos aqui nesse momento, para fazer essa grande pergunta para nós mesmos. Você se julga uma pessoa salva? Da forma que está, dá para ser salva? Sua alma está no repouso mesmo? Sabe o que diz Paulo? Paulo escreve a 1 Timóteo, no capítulo 4, que nos últimos dias apareceria espíritos enganadores, enganaria as pessoas, e a gente percebe isso, né? O Marcelo Sabino aí disse, graça e paz. Como é que está a sua salvação? Como é que está a sua vida e a sua alma? Às vezes a gente vai na igreja para resolver os problemas, como eu disse, da família, dos filhos, da vida financeira. Às vezes a pessoa está correndo atrás da cura, sabe? E a alma, como é que está? Como é que está a sua alma? Como é que está a sua vida? Sabe, o Tiago capítulo 4, irmão, se você ler Tiago capítulo 4, você vai se surpreender com como é que está o desenvolvimento. Amém? Você pode comentar aí? Pode comentar como é que está a sua salvação. A irmã Kelly falou assim, eu achei legal o que a irmã Kelly disse aqui, ó. Ela disse assim, hoje posso dizer que estou em direção à salvação, mas estive muito longe, mesmo na igreja. Sabe, isso é o que acontece com muita gente. Elas não têm base para a sua salvação, né, a sua vida, e acaba seguindo as suas ideias, os pensamentos. Não tem aquela turma que diz assim, mas Deus é misericordioso, Deus é compaixão, Deus é isso e aquilo. Sim, mas Ele deixou uma palavra. É verdade que Ele é tudo isso, mas Ele deixou uma palavra para ser seguida. E a palavra de Deus não está longe de nós, não está nos céus para que pedimos para que fique aqui, não está longe, ela está bem perto de nós, e nós estamos com essa palavra na boca, no nosso coração. Nós só precisamos observar, fazer os exames. A sua vida está correndo risco. A vida, ela é só um momento nesta terra, mas na eternidade é para sempre. Aonde você vai passar essa eternidade é que é muito mais importante. O máximo que você passa por aqui, 80, 90 anos, e eu estou botando bastante, porque essa geração parece que não vai conseguir alcançar tantos anos assim, e depois para sempre. Então, o que é muito importante cuidar dessa parte, se analisar, se está cometendo algo que o Espírito de Deus te incomoda, que não é para fazer, tem que parar imediatamente. E olha, nós cometemos erro todos os dias. E se Jesus voltar hoje? E aí? Como é que vai ser?
Conta aí para nós, como é que vai ser? Eu venho aqui nessa manhã com esse pensamento de me organizar mais ainda, de me preparar mais ainda. Se tem alguma coisa que precisa ser organizado, e que sempre tem, a gente precisa melhorar mais, todos os dias. Não sabemos o dia nem a hora que Ele voltará, o nosso Salvador, mas Ele voltará, de uma maneira ou de outra. Você deve se preparar, porque se você também morrer, deve morrer preparado, porque quando Ele voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, mas os mortos preparados, os que estiveram se organizando. Então você tem dois motivos para se preparar. Primeiro, pode haver um arrebatamento a qualquer instante, ou pode uma pessoa simplesmente morrer a qualquer instante. E como a Bíblia diz, os mortos ressuscitarão primeiro, mas quem vai ressuscitar primeiro? Os que tiverem se preparado para receber essa salvação. Então você deve se organizar todos os dias, se examinar. Ao levantar, você deve se conduzir durante o dia de maneira inteligente, de maneira consciente, de maneira que você não venha a causar um dano para a sua alma. Vai ganhar dinheiro, amém, glória a Deus, mas cuidado para não fazer um dano para a sua alma, porque a vida passa muito rápido. Então, como está a sua alma? Como está a sua salvação? Se fosse hoje Jesus voltando, você iria com Ele? Você estaria pronta para ir com Ele? Porque o vir de Jesus é uma promessa dele voltar. Mas muitos estão morrendo todos os dias. Às vezes no hospital. Quem sabe você está compartilhando essa palavra para alguém que está no momento final da vida. E aí a pergunta que eu estou fazendo pode mudar o destino dessa pessoa. Se vai se perder eternamente ou se vai se salvar. Você deve levar compartilhar para que outras pessoas que às vezes estão tão atribuladas nessa hora, com tantas coisas da vida, olha, larga todas as tribulações, imagine que você precisa dessa palavra agora. Amém? O Tuca Oliveira de Paz e Graça, ore por mim aqui em Teixeira de Freitas, na Bahia. Tuca, a nossa proposta aqui de manhã, Tuca Oliveira, e como é que está a sua salvação? Como é que está a sua salvação? Você pode refletir sobre isso? Como é que está a sua vida? Às 7 horas da manhã, todos os dias, eu quero estar aqui falando sobre esse assunto. É tão importante. Eu vejo pessoas na igreja atrás de resolver o problema familiar. Não está errado. O casamento, os filhos, a saúde, a prosperidade. Mas e a sua alma? A sua alma, a sua vida, como é que ela está? Como é que está? Vamos imaginar que Jesus venha meio-dia. E aí, como é que está a sua vida? Como é que está a sua alma dentro de si? Esqueça os outros, esqueça o pastor da igreja, esqueça os irmãos da igreja, esqueça os irmãos de orar, esqueça todos eles e foque só em você, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13:5. Examine-se a si próprio, faça uma prova. Se fosse agora, eu estou fazendo isso agora nesse momento, né? Amém, Tuca? Então, essa é uma hora de você dar uma refletida, porque tem duas maneiras de você partir. Um é o arrebatamento, se acontecer, Jesus voltar a qualquer momento. A outra é a parte, se a pessoa de repente também morre. Então você deve estar sempre se examinando, se observando, trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai lutar pela família, mas de vez em quando tem que fazer um exame em si próprio. A irmã Catiane diz assim: apóstolo, essa noite eu dormi triste, chorei muito, mas minha alma estava cheia de lixo pela manhã. 5h45 eu ouvi uma voz igual à voz do Lucas me chamando do lado do Francisco: dorme, porque dormi zangada. Isso influiu na minha alma. Tá vendo? Então, como diz a irmã Catiane, você tem que se libertar disso, porque sua alma é que está em jogo.
Às vezes a pessoa dormiu zangado pelas preocupações da vida, pelas preocupações de tantas coisas, e aí o que acontece? Um arrebatamento, né? E a pessoa está totalmente aí cheia de coisas, amém? Como é que está a sua alma? Como é que está a sua vida? Essa é a pergunta. Eu quero mostrar para você, quando a alma da pessoa está sem a salvação, a vida está em guerra, a própria alma está em guerra dentro de si próprio, com o próprio espírito do homem, ou seja, a carne do homem. Então a sua alma deve ser guardada, porque se você viver muito nessa vida, ainda que você viva 100 anos, mas a eternidade é para sempre, é para sempre. Eu quero que você acompanhe essa programação, porque a gente vai estar estudando isso aqui, e eu vou focar nesse ponto. Para você que está aí do outro lado, faz um exame, esqueça o pastor da igreja, esqueça os irmãos da igreja, esqueça a irmã fofoqueira, o crente que você conhece, que não vale nada. Pense só em você agora, só em você. Como é que está você? Amém? O capítulo 4 de Tiago diz assim, ó: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleitos, que nos vossos membros guerreiam? E ele diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podes alcançar. Combateis a guerra e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Então, quer dizer, Tiago escreve que a gente está em conflitos, esquecendo do principal. As guerras acontecem desde dentro da gente a essas fora. Então nós precisamos organizar a nossa vida, porque vai haver um arrebatamento. Uma hora Jesus vai voltar. Eu estou falando para pessoas que, como disse a nossa irmã Kelly, que às vezes pessoas estão dentro da igreja olhando para tantas outras vidas e esquecendo de que o negócio será pessoal. O negócio será com você, não será com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. O negócio será individual, será com você. Como está a sua salvação? No céu. Se você se analisasse agora, você mesmo, seja o seu próprio juiz todo dia, sabe? Seja o seu próprio juiz. Como está? Se você se julgasse agora, se você fosse se julgar para ser salvo, você seria salvo? Você seria liberto disso tudo? Você sairia daqui com Cristo dessa terra? Se você se julgasse agora, porque as pessoas julgam muito os outros. Olha, observa os outros, observa pastor, observa irmão, conhece quem está se prostituindo, quem está roubando, quem está isso, quem está aquilo. Eu vejo as pessoas fazer isso todos os dias. Mas você já parou para observar você? Se você está dentro desse quadro de salvação, ou está pelo menos tentando fazer isso, ou está pelo menos tentando alcançar essa salvação tão prometida, tão conhecida, tão almejada pela nossa alma. Como está a sua alma? Como está a sua vida? Como está pessoalmente dentro de você? Diga aí, como é que está isso tudo aí dentro? Será se a gente olha tanto para fora porque tem medo de olhar para si próprio? Olhar para ver se você realmente está buscando essa salvação ou está dentro. Se Jesus voltasse agora a meio-dia, ou se você morresse a qualquer instante, apesar de que alguns não sabem, mas para sua informação, os mortos serão ressuscitados primeiro. Os mortos que morrerem em Cristo serão ressuscitados primeiro. Então, como está você agora? Está preparadíssimo para essa situação? Seja para o arrebatamento, seja para morrer em Cristo? Porque você deve se examinar. Seja seu próprio juiz. Se analise, se observe. Se não melhorou hoje, tente melhorar mais amanhã. Tente fazer o melhor que você puder. A correria, o espírito do engano, como diz o apóstolo, o espírito do engano tem envolvido as pessoas, tem
trazido as pessoas a esse engodo da vida. Amém? No capítulo 4 de 1 João diz assim a Bíblia, ó, amados, não creis em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Você sabia que muita gente fala para os outros sobre prosperidade, e não está errado. A tua família vai mudar, teus filhos, e as pessoas focaram em buscar essas coisas, que não é errado buscar essas coisas. Mas essa manhã eu quero fazer essa pergunta para você: como está a sua salvação? A sua alma? Se fosse hoje, Jesus voltasse hoje, se você morresse hoje, você, de repente, você morresse hoje, ou você que já está aí no leito do hospital, está praticamente já despachando esse mundo, e aí, como é que você vai partir? Como é que você vai partir? Me diga, você que está aí, condenado pelo câncer, já está sentenciado pelo câncer, você que está aí, sabendo até o dia que vai morrer, o médico já deu para você aí, só 2 meses de vida, você tem 2 meses de vida, o médico diz, você em 2 meses você morre, e aí? O que você está fazendo por essa salvação da sua alma? O que você está se julgando, se observando? Você tem tempo para isso aí? Que bom, sabe? Às vezes a cura principal deve acontecer dentro de nós, na nossa alma, amém? E todo dia, 7 horas da manhã, eu quero estar aqui falando sobre esse assunto específico, porque eu tenho certeza que essa programação vai chegar em corações muito longe, e você deve parar de observar os outros, faça o exame a si próprio, como disse o apóstolo João, que a gente deve examinar os espíritos, porque há muitas pessoas para os outros, e Jesus só prometeu em especial para a nossa alma a salvação, as demais coisas ele acrescenta. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas eu vou acrescentar. E aí? Me diga aí, você que está comigo aqui agora, ou você que vai estar vendo depois, comente aí, como é que está a sua salvação? Você tem coragem de fazer esse espelho agora nos comentários? Se olha, eu estou me sentindo que não vou estar salvo. Se quando você começa a pensar no assunto, você começa a querer fugir do assunto. Por quê? Porque você não gostaria de... Porque nós estamos acostumados a olhar para os outros e dizer os outros, mas e você, como é que está? Compartilha, às vezes essa programação, ela vai para lá no leito do hospital, no lugar onde alguém está exatamente com alguns dias de vida, e quem sabe essa pessoa vai assistir isso, e vai dar uma refletida, e se você estiver aí começar uma jornada com Cristo, eu vou estar orando por você aqui, orando por você, para que Deus escreva o seu nome no livro da vida, para que você seja salvo de verdade, porque a vida é só um momento aqui, meu amigo, minha amiga, a vida é só um momento, logo tudo isso vai ficar para trás, dinheiro, carro, casa, família, filho, todo mundo vai ficar para trás, todo mundo vai ficar para trás, só vai você sozinho, só vai você. Então, você está com saúde, amém, glória a Deus, tem que trabalhar, ganhar dinheiro, tem que lutar pelo casamento, sim, tudo isso você deve fazer, mas não deve esquecer de uma coisa, em primeiro lugar, cuide da sua alma. Você que está com depressão, eu estou com depressão porque isso, porque aquilo, e se você parasse para analisar, como é que está a sua alma, a sua vida, ali dentro de você, a faxina que tem que ser feita, as limpezas que tem que ser feita. Se você está roubando, não rouba mais. Se você está adulterando, não adultere mais.
Se você está causando problema para a sua alma e isso está lhe incomodando, então pare imediatamente para que você possa amadurecer nesse crescimento espiritual. Nesse momento, muita gente está se perdendo. Amém? Então, o apóstolo João escreve: amados, não creia em todo espírito, mas provai se o espírito é de Deus. O 1 Timóteo, eu estava em 1 Timóteo aqui, no capítulo 4, amém? 1 Timóteo capítulo 4, diz assim, ó, os espíritos enganadores, amém? Vamos lá, gente, se você que está aí comigo aí, olha como os outros estão falando, isso é libertador. Como está a sua salvação? Como é que está a sua salvação? Fala aí, como é que está a sua salvação? Esqueça os outros, esqueça o pastor da igreja, esqueça os irmãos da igreja, esqueça essa coisa toda e só foque em você. Se fosse para ser salvo hoje, se fosse a volta de Jesus, como está você? Como está a sua vida? Como está a sua alma, sua salvação? Aí o apóstolo Paulo escreve a Timóteo assim, ó, ele diz, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Você não acha estranho que você nunca parou para pensar sobre você? Parar para pensar sobre você. Você está preocupado com seu esposo, preocupado com seus filhos, pagar as contas, ganhar dinheiro, né? Às vezes está tão focado em ficar curado, esquece que você precisa também focar na sua salvação, a sua alma. A sua alma está nas suas mãos. Você precisa decidir isso, precisa tomar posicionamento sobre a sua alma. Amém? Esqueça os outros, esqueça os pastores da igreja, esqueça os irmãos do lado, esqueça aquela irmã que é safada, fofoqueira. Foca em você. Como está você? A apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13:5 diz assim: olha, examine o homem a si mesmo, se está na fé. Prova o homem a si mesmo, senão você já caiu da fé, e aí a sua salvação está em risco. Se você às vezes se desviou dos caminhos do Senhor, por algum motivo, tem gente arriscando a sua salvação, às vezes por causa de um relacionamento, por causa de alguém, tem gente arriscando a sua salvação por causa de um homem, por causa de uma mulher, tem gente arriscando a sua alma por causa de um emprego, que a prostituição no meio da coisa, por causa das drogas, enfim, tem gente que se desviaram e arriscando a sua salvação por causa desta vida. Deixa eu falar uma coisa para você, logo isso tudo vai passar, e eternamente a sua alma vai seguir destino para algum lugar. Para onde iria a sua salvação? Sua alma hoje, se você morresse. Se você morresse hoje, para onde ia a sua alma? Se você morresse hoje, para onde ia a sua alma? Se Jesus voltasse hoje, você iria com ele? Então esse é o foco, é pensar sobre você, né? O pastor Marcelo falou aqui, muitas pessoas têm escolhido viver os deleites da vida, mas têm esquecido de cuidar da sua alma, de alimentar a sua alma com a palavra de Deus. Eu estou com esse propósito aqui, sabe? Não é falar que o mês de agosto vai ser a bênção, vai ser uma bênção. Nós temos que procurar o trabalho, temos que procurar o trabalho. Temos que lutar pelo casamento, temos que lutar pelo casamento. Temos que buscar a cura, sim. Mas antes de tudo isso, você deve saber como é que está a sua alma, a sua salvação. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou o que você daria em troca, ainda que você conquistasse o mundo todo? O que você daria em troca pela sua alma? O que você daria para ter sua alma salva? O que você poderia fazer para ser salvo? Você só pode fazer uma coisa, se você se examinar. Se bem que sou claro com isso. Esqueça os outros. Vamos tratar nós aqui frente a frente. Eu quero fazer você refletir. Como está a sua salvação? Amém?
compartilha aí, quem sabe vai estar chegando bem no leito. Alguém que está com dias contados, ou que está em casa, foi desenganado pelo médico, o câncer está consumindo, está nas últimas, e a pessoa está focada, às vezes, em outras coisas. Não, a coisa vai acontecer. Como é que está a sua salvação? A sua alma? Você morresse hoje, você ressuscitaria com Cristo? Ou se Jesus voltasse hoje, você subiria com Ele? Como está isso? Ah, não, eu tenho, as pessoas dizem, eu tenho muitas coisas para resolver. Então começa a resolver isso, começa a cuidar dessa coisa, dessa situação. A sua alma, ela é muito importante, e é você que deve cuidar. A sua alma está o responsável pela sua alma é você. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu esposo, não é seus filhos, não é seus amigos, não é seu pastor, não é ninguém que está responsável pela sua alma. A responsabilidade da sua alma é você, meu filho, minha filha. Amém? Márcia, graça e paz, né? A bispa também chegou por aqui. Graça e paz. Como está a sua alma? Reflita agora nessa manhã. Às vezes já saiu, já está na rua. Você fez uma oração antes? Você pediu a Deus: oh meu Deus, eu estou indo à procura do trabalho, dessas coisas. Mas você deu uma verificada nisso? Ou você está só levando a vida aí sem saber e olhando para os outros errados? Às vezes você está no trabalho e vê ali um irmão de uma igreja que trabalha do seu lado e o cara não está nem aí para a alma dele, e você também não vai valorizar a sua. Valorize a sua alma, porque é a única que vai ficar eternamente. Você vai ficar eternamente. Se você vivesse 100 anos nessa vida, do outro lado é eternamente, para sempre. E todo ser humano sabe disso. Sente o medo da morte, sente o medo no coração, na alma. Sabe por que esse medo ainda impera? Porque ainda há muitas incertezas. Por isso que Jesus disse que nós deveríamos conhecer a verdade, e a verdade nos libertaria. Como é que está a tua alma? Vai lá, você que está aqui com a gente, como é que está a alma? Está bem? Sua alma está bem? Você está lutando? Ainda tem coisas para lutar? Todo mundo tem coisas para lutar. Não, o importante é que você está na guerra, está lutando. Como disse a apóstolo Paulo ao Timóteo, que a gente tem que ter cuidado com os espíritos enganadores. E sabe qual é o espírito enganador? Às vezes você está aí com os dias contados e você diz: eu quero a cura. Tá tudo bem, vamos fazer assim. Você que está hospitalizado, você que está com os dias contados por uma enfermidade, por alguma coisa, faz o seguinte: primeiro você aceita Jesus e já protege a sua alma, depois você luta pelas outras coisas. Eu compreendi isso. Você aceita Jesus. Eu vou estar orando aí para aceitar Jesus. Às vezes você está chegando aí, alguém está chegando, se alguém está compartilhando, eu quero aceitar Jesus, apóstolo, eu quero aceitar Jesus agora. Teve alguém agora esses dias que ele estava com Covid e ele estava no leito do hospital e já estava desenganado pelos médicos, a coisa já estava acontecendo, e ele na hora lembrou de se preocupar com a sua alma, e ele ligou, e de lá a gente conseguiu falar com ele, e ele aceitou Jesus. Aí Jesus curou, e hoje ele está trabalhando de volta. Mas na hora ele se viu tão apertado, que ele cuidou da sua alma, e é uma coisa importante. Às vezes você está preocupado com a cura, com tantas coisas, mas antes de tudo isso, se preocupe com a sua alma, porque muitas das vezes não dá tempo. Amém? Quem sabe essa programação está chegando a pessoas que estão se preocupando em tantas coisas, com comprar remédio, tratamento isso, tratamento aquilo. Então, não é errado fazer isso, mas quem sabe você cuidar da sua alma agora, em primeiro lugar. Coloque ela logo em um lugar seguro, coloque ela nas mãos de Jesus. Primeiro, você deve colocar sua alma em lugar de Jesus, nos pés de Jesus, para Ele, entrega para Ele a sua alma. Se você quer entregar a sua alma para Jesus aqui nessa manhã, se você quer entregar, eu quero orar por você, eu quero orar para que você seja salvo. Se você cometeu alguns pecados, erros e falhas,
eu quero orar para lhe abençoar, para que Deus te perdoe nessa manhã, que limpe esses erros, essas falhas que aconteceram. A Bíblia diz lá em Tiago que nós devemos orar uns pelos outros, ou seja, para que a nossa ferida seja sarada. E eu posso orar por você nessa manhã, amém? Eu quero orar para você que quer aceitar Jesus, que quer guardar a sua alma, que estava preocupado de perder sua salvação, tem vergonha às vezes ainda. Eu quero orar por você que está nos últimos dias, que tem uns dias contados. Assegure a sua alma primeiro, porque essa vida vai passar para todos, mas a eternidade vai chegar também para todos. E de que lado você vai passar essa eternidade? Do lado do paraíso com Jesus ou no lago de fogo? Eu vou falar isso muito amanhã ainda. Amanhã às 7 horas da manhã nós estamos aqui, um encontro marcado com a salvação, ou seja, para que você aprenda a desenvolver essa salvação, desenvolver essa fé. Não se baseie pelos outros. A sua vida está em risco, a sua alma está em risco. Como está a sua salvação? Como está a sua salvação, hein? Amém? Para você que vai aceitar Jesus, para você que quer ser perdoado, para você que quer aí começar de novo, quer reconciliar, em nome de Jesus eu quero orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor escreva novamente no livro da vida o nome dessa pessoa, para que ela possa ter aí a sua salvação. Amém? Que, oh meu Deus, também eu oro para aqueles que vão aceitar pela primeira vez Jesus aqui, através dessa programação, que o Senhor abençoe, que o Senhor escreva o nome no livro da vida. Meu Deus, eu oro também para que o Senhor perdoe todas as falhas de quem está assistindo essa programação. Perdoa, Senhor, e faça essa pessoa começar de novo, para colocar a sua salvação, a sua alma num lugar seguro. É nossa responsabilidade, meu Deus, de colocar nossa alma no lugar seguro. E se você crê, diga amém, diga amém, diga amém, que eu creio que você está abençoado, amém? Está perdoado, está com o nome escrito no livro da vida. Corra atrás da vida, de ganhar dinheiro, de lutar pela família, de fazer tudo isso, mas você deve, acima de tudo, cuidar da sua alma, da sua salvação, porque os espíritos enganadores estão por aí. Amanhã nós vamos entrar na parte apocalíptica, para você ver o tanto que isso é muito forte. E os espíritos enganadores ficam amostrando os outros, apontando os outros, né? Fica direcionando os outros. Para essa manhã, amanhecer o dia, antes de trabalho, dá um exame, antes de dormir à noite, verifique o que aconteceu do dia, mantenha a sua alma protegida. Você é responsável pela sua alma, pela sua vida espiritual, amém? Não olha para a vida dos outros. Eu aprendi essa regra desde cedo. Os outros, se eu puder ajudar, amém, mas se eu não puder ajudar, mas eu tenho que manter a minha salva, protegida, guardada, livre do maligno. Essa proteção cabe a nós, de guardar a nossa alma, entregando para Jesus. Você que entregou sua vida para Jesus, glória a Deus. Você que reconciliou, glória a Deus. Você que foi, o perdão não é um sentimento. Você tem que entender que Jesus já morreu na cruz, o sangue de Jesus te perdoou. Guarda a tua alma agora, evita o máximo possível. Você não pode parar de pecar, ninguém para de pecar, mas você tem coisas que dá para parar, então tenta parar ao máximo, se fortalece naquilo que você não está dando conta, e o Senhor Jesus é fortaleza nossa, amém? Que Deus, Cristo Jesus, abençoe você, para você que ouviu agora, que vai ouvir depois, e está valendo aí a oração para você que vai aceitar Jesus depois.